em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 13 de novembro de 2015, 17 horas. Quando Jesus adverte, em Mateus 5, verso 28, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Tais palavras revelam a ausência de impunidade. E a misericórdia aparece no parcelamento da dívida. Teremos tempo para pagar aquilo que nós devemos. E isso nos sugere prestações a perder de vista. E isto nos sugere renovação do nosso existir em outras reencarnações. O que não fizemos nesta, completaremos noutra vida. É o consórcio da misericórdia de Deus. Deus é bom, mas também é justo. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, permanecemos completamente tranquilos. O tema de hoje será gigantes e pigmeus entrelaçados. Nosso mundo é morada de gente mais ou menos imperfeita, mais ou menos imperfeita. A classificação de planeta de expiação e provas é adequada. Somente depois da separação do joio e do trigo, obteremos o título de planeta de regeneração. O ser humano, embora esforçado, não conseguiu livrar-se de vícios. Escutem desabafo de fumante inveterado, enquanto esperava que a balconista lhe vendesse uma carteira de cigarros. Ele disse: por que não afastam este espelho da frente da vitrine? E rematou irritado: eu detesto olhar o rosto de um homem fraco. Ele reconhecia a fraqueza, mas não se animava a decretar a alforria. Ao invés de afastar o espelho, não seria melhor abandonar o vício? Ele já se perdera na conta de quantas vezes tentara libertação e retornara ao cigarro. Esbocei este episódio para reforçar a tese da fraqueza essencial dos terráqueos. A carne é fraca na declaração do próprio Jesus. Pelo fato da evolução não produzir um crescimento homogêneo, nos tornamos cada vez mais desiguais. Gigantes e pigmeus entrelaçados. Conforme predição do profeta Zacarias, o Criador colocará fim nesta miscelânea geradora de problemas. Revela Zacarias que 2/3 da terra serão eliminados para as trevas exteriores. Ficarão aqui somente os melhores. Os pigmeus receberão bilhetes sem volta para o exílio. Estes dados bíblicos fornecem percentuais significativos
em termos de esclarecimentos. Se o demônio existisse, ganharia competição contra Deus por 2-1, conforme a profecia. Vejam que fica 1 e vai para fora 2. Vão para fora 2. Felizmente, essa entidade é interesseira invenção, e assim a pecha de perdedor não atinge a figura de Deus. O fato é que os terráqueos são desconcertantes. As suas raízes pecaminosas estão profundamente plantadas. Isto não quer dizer que Deus seja repetitivo, não. Para quebrar a monotonia, de repente reencarnam espíritos evoluídos para realizar tarefas especiais. São os chamados peregrinos do sacrifício, que o nosso tema de hoje denomina gigantes. Estes gigantes da ética são vítimas do ciúme e da inveja. A postura inusitada atrai perseguidores. Ninguém confunda, todavia, alhos com bugalhos. Por favor, espalhados por aí, existem figurinhas se intitulando emissárias de Deus. Nem de longe elas podem ser confundidas com estes gigantes. Cuidado! Eu posso até adiantar características fáceis para separar trigo e joio. Dentre o joio, a persistente propaganda de contas bancárias, a narrativa de façanhas pessoais incríveis e o pedido de contribuições. Tudo no entremeio de citações bíblicas, escolhidas com deliberada intenção de eliminar resistências. Só contribua quando Deus o tocar, eles dizem maliciosamente. No entremeio da conversa, surgem casos fantásticos de pessoas que ficaram ricas contribuindo. Vejam a sugestão implícita na frase. Diga-se a bem da verdade que as façanhas se revelam de viva voz, sem provas nem testemunhas. Para qualquer pessoa de mediana inteligência, se corporifica a intenção de impressionar para abrir a bolsa dos contribuintes. É preciso ser muito ingênuo para não perceber. Outra característica das figurinhas é a exclusão de todos os demais habitantes do universo. A Bíblia é deles e só eles serão salvos. Eles são os únicos filhos de Deus dentro de um planeta repleto de bilhões e bilhões de pessoas. As demais são criaturas. Vocês não concordam, meus caros, que tal atitude é pura prepotência? Olhando a empáfia dos sacerdotes do seu tempo, Jesus disse: não seja assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande, seja antes o servo de todos. Mateus 20, versículo 26. Servo naquele tempo, meus amigos, era pouquinho mais do que escravo. Jesus radicalizou para desmascarar lideranças falsas. É lamentável que tanta gente se embale nesta perigosa onda. O Mahatma Gandhi, líder incontestável de milhões de compatriotas na Índia, dormia em bancos de estações
ferroviárias quando viajava. Hoje, líderes religiosos não abrem mão de viver em palácios. E eles argumentam: Deus quer que eu more melhor e coma melhor. Eles não deveriam esquecer que milhões de pobres contribuem para sustentar esta ausência de parâmetros. Alguns se atrevem a procurar textos na Bíblia que lhes fornecem privilégio de se hospedar em hotéis de luxo, 5 estrelas. Com o dinheiro suado dos contribuintes, é fácil ostentar prosperidade. Conseguimos apontar diferenças entre os peregrinos do sacrifício e algumas lideranças cristãs. Nossa advertência é clara: ninguém confunda gigantes com pigmeus. Vamos analisar bem. Ostentação explícita, meus caros, humilha os pobres. Gigantes da ética jamais deixarão transparecer superioridade. Por onde passem, eles serão flagrados servindo como autêntico discípulo do Cristo. Sua referência predominante é a discrição. Eles jamais serão precedidos por clarins e foguetórios. Vejam que o Mestre lavou os pés dos discípulos. O exemplo é bastante evidente para que restem dúvidas. E nesta palavra dúvidas, então, nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefan, já vai indo o nosso site para a telinha. Pronto, chegou. Acesse o site. Vocês poderão se aproveitar desse site para discutir comigo, através do que eu escrevo, sobre as mais diferentes matérias da espiritualidade, do espiritualismo. Valerá a pena ocupar alguns minutos do seu tempo. E não esqueçam do YouTube, onde inúmeras palestras se encontram à disposição de vocês. E voltaremos ao tema de hoje, depois de agradecer ao nosso amigo Stefan. O tema é gigantes e pigmeus entrelaçados. O livro Atos dos Apóstolos focaliza um episódio muito oportuno. Saiu Cornélio ao encontro de Pedro e, ajoelhando-se aos seus pés, o adorou. Simão Pedro foi rápido no gatilho. Levanta-te, pois sou apenas homem como tu, e levantou o gajo. Atos 10, versículo 25 e 26. Percebam que Simão Pedro rejeitou a homenagem. Ele reconhecia que ainda lhe faltava muito chão para percorrer. Jesus prevenira os apóstolos de que eles não eram gigantes. Ainda se encontravam distanciados da maturidade espiritual. Vejam que Jesus disse: muita coisa tenho para vos dizer, mas vós não as podeis compreender agora. O Espírito da verdade vos guiará no conhecimento de todas estas coisas. Palavras do Mestre em João 16, versículos 12 a 13.
3 anos de convivência ainda não lhes fornecera maturidade. É natural, pois, que pela dificuldade de treinamento Deus mantenha reencarnados alguns professores. Eles semeiam e cultivam a lavoura do reino de Deus com maior aptidão. Ninguém esqueça, porém, meus caros, eles são exceções, nós somos regra. Eu me considero pigmeu diante de tanto gigante que já passou pela terra. Eles fazem parte do trigal. Nós ainda somos joio. O Pai Celestial confia neles porque os conhece de outras vidas. Jeová disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. E antes que saísses de tua madre, te consagrei profeta. Jeremias 1, versículo 5. Jeová confessa que o embrião ainda não nascera quando Jeremias fora convocado. Isto prova o quê? Isto prova que Jeremias já fora testado em outras vidas. Seu espírito já oferecera garantias de capacidade para a realização do ministério. Richard Neuberger nos conta a história de índios. Lembro-me ainda do meu encontro com os índios Chipewyan. Eles se mantiveram hostis todo o tempo, nos ameaçando. Construindo barcos num estaleiro primitivo às margens do rio Athabasca, eles não cooperavam de forma alguma, sempre desconfiados, nos olhando de soslaio, completamente cautelosos. Não queriam nada conosco. O ambiente hostil se estendeu até o momento em que eles descobriram que o inspetor Denny Lanause era meu amigo. Aquele oficial da polícia montada canadense tornou-se meu talismã. Depois disto, os índios se tornaram preciosos colaboradores. Embora morando longe dali, Lanause tornou-se meu protetor. Naqueles ermos do norte canadense, percebi que a lembrança do oficial da polícia montada abria todas as portas. Tanto na cabana do caçador de peles, quanto no hospital da missão religiosa, o nome Lanause era pronunciado com respeito e veneração. Eu comecei a ser apontado como amigo de Lanause, diz Richard Neuberger, e a vida tornou-se bem mais fácil. Em sua casa, em Calgary, Lanause explicaria mais tarde, algum tempo depois: Dick, eu acho que aquela gente me estima devido à regra de ouro que sempre usei. Por mais certo que me considerasse, eu sempre contemporizei para não humilhar os outros. Estendia minhas negociações até encontrar um ponto de convergência. Nunca fiz inimigos. Meus caros, são exatamente estas pessoas que eu incluo na lista destes gigantes. Lanause era homem comum, mas desempenhava papel de apóstolo.
zelando para não ser pedra de tropeço, ele mostrou sensibilidade. Os peregrinos do sacrifício são testemunhas do Pai e o glorificam pelo exemplo. A receita é simples: tratar os outros como gostaria de ser tratado. Fazer o que desejaria que fizessem a nosso favor. Se Lanaus exagerasse o peso do braço, o resultado seria outro. Ele era uma verdadeira legenda naquela região do Canadá. Sempre caberá pitada de tolerância nas relações humanas. É a razão que aceitamos a ideia de que Deus mande professores para aulas de recuperação. Nós precisamos de professores nos orientando. Em matéria de progresso espiritual, estas criaturas se encontram muitas luas em nossa frente. Eles reencarnam voluntariamente para distribuir lições. Eles não precisariam voltar neste fervedouro que se chama planeta Terra. Gilbert Green registrou a abordagem saudosa de Abraham Lincoln. Lincoln convidou Gilbert para passear uma noite, quando ele tinha ainda 19 anos. E Lincoln disse: Gilbert, você passa o dia em pé junto à banca de tipógrafo, e eu passo o dia inteiro sentado advogando. Vamos dar um passeio para espairecer? Enquanto caminhávamos, Lincoln olhava o céu e foi me dizendo os nomes de cada um dos astros e a distância que eles se encontravam da Terra. Sempre que os contemplo, disse Lincoln, sinto que estou vendo a face de Deus. Compreendo que o homem olhe o chão e se diga ateu, compreendo. O que eu não posso conceber é que ele olhe para cima e continue dizendo que Deus não existe. Os gigantes da fé, meus caros, não perdem oportunidade para expressar aquela crença robusta que eles têm diante do Pai Celestial. Não existe dúvida de que Lincoln pertencia ao elenco desses peregrinos. Suas reações confirmavam a sua crença inabalável. Ele se mantinha em sintonia com Deus. Lincoln era alguém apaixonado pela convivência fraterna. Concordamos com ele em número, gênero e grau. Olhando planícies, podemos não sentir Deus. No momento que encaramos estrelas, a nossa rendição só pode ser incondicional. Ninguém se iluda com palavras fáceis, todavia. Antes de aplaudir, verifique o recheio da vida do sensitivo. Mergulhe nas suas intenções. Será importante garimpar para ver se existe diamante naquele cascalho. Adquirir certeza de que a conversa fácil não se esconde atrás de balcão onde se comercializam joias falsas. Isto é importante. E aqui, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Será consolador entendermos que os gigantes já foram pigmeus e que os pigmeus também serão gigantes. Veja como Deus é maravilhoso. A escada de Jacó tem inúmeros degraus. A subida é lenta, cheia de percalços, mas é o meio seguro que nós temos para ascender, para crescer. Tarde ou cedo, na esteira infinita dos séculos, todos chegarão livres, lesos e soltos ao derradeiro degrau da escada. Deus não tem pressa e Ele não apressa ninguém. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: gigantes e pigmeus entrelaçados. Enviados de Deus não se escravizam à cobiça, nem se vendem por 30 dinheiros. Lincoln demonstrou desde menininho que era um dos gigantes. Essas características revelam a estatura moral dos peregrinos. Pelos frutos conhecereis as árvores, na definição perfeita do nosso Rabi. Este é o gabarito de análise para aferirmos o valor dos filhos de Deus. Nos tempos de Sócrates, o maravilhoso mundo das cidades-estados da Grécia e da cultura grega estendia-se por toda a bacia do Mediterrâneo. Através do Mar Negro, alcançava as costas da Rússia. Navios mercantes gregos dominavam toda aquela região. Sob a liderança de Atenas, os gregos conquistaram a Pérsia. Para Atenas acorreram então, de todas as partes do mundo, artistas, poetas, cientistas, filósofos, estudantes e professores. Homens ricos da distante Sicília mandavam os filhos acompanhar Sócrates e ouvir os seus ensinamentos. O velho filósofo recusava toda a espécie de pagamentos. Todas as grandes escolas que surgiram, mesmo em Roma, se diziam ligadas a Sócrates. Platão foi seu discípulo e Aristóteles aluno de Platão. Na opinião dos jovens amigos, Sócrates adquiriu fama de ser o mais disciplinado e o mais sábio dos homens. Aos antiquados e conservadores, porém, a sua pregação sempre foi considerada subversiva. 2 acusações formais foram feitas. Ele não acreditava nos deuses e corrompia a mocidade. A inveja, todavia, foi o motivo verdadeiro da antipatia. No meio de tantos generais, estadistas e filósofos, Sócrates se impunha pela inteligência. Aquele considerado vagabundo que nem cobrava pelas aulas, brilhava como estrela ímpar. Os peregrinos do sacrifício dificilmente escapam do martírio, porém. A humanidade não suporta alguém fora dos seus padrões. Vejam que Lincoln foi assassinado. Sócrates foi obrigado a beber cicuta. Gandhi tombou numa reunião de orações pela paz.
Parece algo orquestrado, aquele que reencarna para alargar horizontes, termina mártir. Jesus lamentou esta cegueira incompreensível da sua geração. Eu vos envio profetas, sábios e escribas. Alguns são mortos, outros crucificados, e todos açoitados nas sinagogas e perseguidos de cidade em cidade. Palavras de Jesus em Mateus 23, versículo 34. Sobre vós recairá o sangue derramado desde Abel até Zacarias. Mateus 23, versículo 35. Alguns dias depois, o próprio mestre seria réu naquele teatro de horrores. A insensatez, meus caros, produz desejos homicidas. Por que Deus permite esse sofrimento para quem atende o chamado? O dicionário bíblico, publicado por Jorge Zahar, editora, página 116, nos revela um fato estarrecedor. O profeta Isaías, diz o dicionário, foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Já pensou? Cerrado ao meio, caíram os 2 pedaços do corpo de Isaías. Eu contei esta história certa vez numa roda de catedráticos e eles não aceitaram o fato como verídico por não estar na Bíblia. Eu fui perentório. Nem tudo o que aconteceu no planeta está na Bíblia, meus caros. Ademais, a história profana também fornece provas seguras de autenticidade. O apóstolo Paulo escreveu sobre o assunto na Epístola aos Hebreus. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, peregrinando, angustiados e aflitos. Hebreus 11, versículo 37. Cerrados ao meio, portanto, é fato comprovado por Paulo, embora sem alusão ao profeta Isaías. A razão da resistência, meus amigos, é a manutenção da doutrina do triunfo e da vitória perenes, que domina certos grupos. Tudo é vitória. A narrativa de Paulo poderá calar excessivas aleluias. Por isso eles fecham os ouvidos. É só vitória. Gritava alguém na televisão dia destes, apoplético e delirante. Tanta euforia poderia ser perturbada pelo texto de Paulo, incompatível com o martírio do maior profeta da Bíblia. Isto eles não desejavam que se divulgasse. Como é possível que os profetas tenham sido apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada e vivessem angustiados e aflitos? E o apóstolo Paulo remata o assunto emitindo queixoso desabafo. Todos eles foram provados no testemunho da fé e ainda não receberam a recompensa prometida. Hebreus 11, versículo 39. Espíritos superiores, meus caros, vêm reencarnando na Terra sem gozar privilégios como exemplos. Eles aparecem como exemplos para serem seguidos por esta humanidade materialista. Newbold Morris conta algo sobre Fiorello LaGuardia, prefeito da cidade de Nova York. Morris fala: encontrei-o deitado no sofá, embrulhado num roupão de banho,
Penalizado fiquei de enxergá-lo tão fragilizado e tão pequenino. Eu nunca vira antes um ser humano tão diminuído pela doença, tão alquebrado e tão fraco. O corpo macilento de Fiorello Laguardia não deveria pesar mais do que 30 quilos. Sem se mover, ele perguntou em voz sumida: é você, Fiorello? Sim, sou eu. Essas palavras o esgotaram e ele fechou os olhos cansado. Espasmo de dor contraiu seu rosto. Que horas são? Perguntou. 3:30, respondeu Newbold. Ele gemeu e disse: ainda faltam 15 minutos para eu tomar outra injeção de morfina. Tive vontade de dizer-lhe, diz Newbold, impressionado com a grandeza daquele homem. Tive vontade de dizer-lhe que tomasse logo aquela maldita injeção, que fizesse tudo para que aquela dor passasse. Continuaremos esta história no próximo bloco, meus caros, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instante só. Daqui a pouco concluiremos esta magnífica história de um grande homem, de um gigante. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão e avisamos o nome do tema da palestra da próxima semana, dia 20 de novembro. Miopia do coração é a pior das miopias. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: gigantes e pigmeus entrelaçados. Newbold sabia que Fiorello era incapaz de quebrar uma regra, mesmo para se livrar daquele enorme sofrimento. Ele seguia exatamente o horário que o médico determinara para aquela injeção que iria pelo menos suavizar um pouco as suas dores. Por isso, Newbold não insistiu para que ele antecipasse a morfina. Depois de algum tempo calados, Newbold explicou que se ausentaria porque o juiz Rendes e a esposa dele o esperavam lá fora para um compromisso. Esclareceu que eles manifestaram desejo de conhecer Fiorello, mas que ele adiara o encontro em vista daquelas crises frequentes. O esforço, explicou Newbold, agravaria suas dores. Vá chamá-los, disse Laguardia, imperativo. Eu não acho oportuno, Fiorello, você está muito fraco. Eu disse para ir chamá-los, replicou ele com autoridade. Com relutância, Newbold foi buscar o casal, consciente de que Fiorello não suportaria o esforço de atendê-los. Quando voltei, fiquei atônito, informa Newbold. Fiorello parecia outro homem. Nem me atrevia a imaginar o quanto aquilo representara em sofrimento. Laguardia estava de pé para receber-nos, com o rosto aberto num sorriso. Tenho prazer em conhecer um juiz honesto, exclamou e apertou a mão do visitante.
Newbold, aturdido e chocado por tamanha energia, foi alcançado por insólito pensamento. Este homem só pode ser um semideus pousado na terra. Fiorello puxou discussão sobre política internacional, profetizando as potencialidades da ONU. Discorreu para nós, revirando os olhos, movendo os dedos e batendo as mãos como se arrancasse força de algum talismã secreto. Nunca ouvi melhor, nem nos anos gloriosos da sua política na prefeitura de Nova York. Os rendes ficaram encantados. Quando saímos, ao fim de 15 minutos, LaGuardia dirigiu um sorriso malicioso. Parecia dizer: interpretamos bem o nosso papel. Depois, ele me fez uma continência que entendi como se fosse um adeus. Morreu pouco tempo depois. Aprendi muito com Fiorello, disse Newbold, e finalmente ele me ensinou como um homem deve morrer. Deus permite dores, porque sabe que as dores lavam imperfeições. Jesus pediu o afastamento do cálice, mas aceitou a vontade do Pai. Não adianta ficar determinando para a direita e para a esquerda, exigindo que Deus passe borracha em nossos erros. Espíritos de escola, muito melhores do que nós, atravessaram quadras abarrotadas de sofrimento. Será que os adoradores da palavra esqueceram que Jesus disse: no mundo tereis aflições? Lembremos-nos que Jeová foi severo com os incentivadores da impunidade. A vossa aliança com a morte será anulada, disse Jeová para os padres daquele tempo, e o vosso acordo com o além não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, vós sereis esmagados por ele. Isaías 28, versículo 18. Esta é a voz de Jeová, censurando os sacerdotes que se diziam salvos e que se diziam maiores do que os demais habitantes de Jerusalém. Se os peregrinos do sacrifício sofrem, será lícito pregarmos ininterruptas vitórias. Esta pregação de sucesso perene não será estelionato. Quando o dilúvio do açoite passar, não adiantará choro nem vela. Analisem o que disse o apóstolo Paulo sobre os peregrinos do sacrifício. O mundo não é digno de tais homens. Eles estão errantes nos desertos e nas montanhas, escondendo-se nas cavernas. Hebreus 11, versículo 38. A Bíblia, em espírito e verdade, nos revela que eles aceitam provações com o coração inflamado de reconhecimento ao Altíssimo. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, é a palavra de Jeová, em Jó 5, versículo 17. O nosso mundo será de expiação e provas até o juízo final, quando a terra será expurgada dos agentes do mal. Até lá, as tempestades poderão, eventualmente, descer sobre bons e sobre maus. Eu disse eventualmente, porque a vontade do nosso Deus não é compreensível em nosso discernimento curto. Deus e o seu Cristo poderão espatifar num átimo de segundo, se eles quiserem, aquela rocha petrificada das nossas revoltas. Existia tanta gente para ser visitada em Jericó e Jesus se hospedou na mais improvável de todas as casas.
Contrariando a vontade até mesmo dos apóstolos, o mestre escolheu a residência do detestado publicano Zaqueu. Deus e o seu Cristo são surpreendentes. Aceitar a vontade do Senhor, por mais incompreensível que seja, é a missão sagrada dos peregrinos do sacrifício, desses gigantes anônimos que volta e meia aparecem sobre a terra. Eles reencarnam com este desejo e se tornam exemplos vivos. Apesar da consciência de que nada merecemos, como os Zaqueus modernos, o certo será continuarmos implorando misericórdia. Desde que a súplica seja humilde, você, eu e todos aqueles que forem realmente humildes receberão a proteção divina, receberão o alento, o ânimo e a coragem. O Pai Celestial, de repente, pode colocar o seu pedido na balança da misericórdia. Esteja certo que você marcará ponto, mesmo que ele resolva negar o seu pedido. A negativa pode ser um teste. Hoje o Senhor indefere o seu pedido e você, calado, agradece. Tudo o que ele faz é para seu bem e, de repente, ele reconsidera e cumpre aquilo que você deseja. Ninguém se iluda com vitórias fáceis e promessas de prosperidade distanciadas do esforço. Tudo que alcançamos sem luta é joia falsa, e as joias falsas não representam quase nada em termos de progresso. Elas não passam de mentirosa ilusão. Espere no Senhor, meu caro, e você não vai se arrepender. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, conforme já anunciei, dia 20 de novembro de 2015, sexta-feira, miopia do coração é a pior das miopias. Estaremos aqui outra vez. E agora só nos resta agradecer a presença de vocês, o carinho, a solidariedade. Muito obrigado. E que as bênçãos de Deus se derramem sobre todas as famílias, todas as pessoas, que todos recebam prosperidade, paz, saúde, amor, principalmente amor, porque o amor é a maior de todas as virtudes. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.